rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, meus irmãos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Que alegria encontrar com vocês nesta noite de quarta-feira. Inicialmente, eu peço a Jesus que abençoe a cada um que se conecta com a RBE. Que Jesus se aproxime de ti, da tua família, do teu ambiente, e que possamos, na noite de hoje, aprendermos um pouco mais a respeito das lições trazidas no programa Mãos Amigas. Meus irmãos queridos, no programa de hoje vamos conversar um pouco a respeito dos cuidados com os animais. Nós presenciamos muitas vezes agressões de irmãos constantes com animais de rua, com animais domésticos, e os noticiários estão aí o tempo inteiro a nos trazer essas tristes notícias. Então vamos hoje refletir um pouco a respeito desse cuidado que precisamos ter, que precisamos despertar. Inicialmente vamos fazer uma prece a Jesus, solicitando ao querido Mestre que se aproxime dos nossos lares, dos nossos corações, e que nos auxilie a despertar nossa consciência quanto aos cuidados para com os nossos irmãos menores. Querido Mestre de amor, aqui estamos, buscando, Senhor, conhecimento que nos ilumine a consciência. Que possamos nós, querido Mestre de amor, iluminar também as consciências dos irmãos que se aproximem de nós. Nos ajuda, Jesus, a propagarmos as bênçãos trazidas pela doutrina espírita, que sejamos farol também para iluminar os nossos irmãos e que todos juntos possamos crescer em humanidade. Ajuda-nos, Senhor, a divulgarmos esses conteúdos que iluminam consciências. E em especial na noite de hoje, nós te pedimos que distribua as tuas bênçãos a todos aqueles irmãos equivocados que maltratam os animais. Que as tuas bênçãos de amor toquem no coração de cada um, quanto à importância de cuidar de todos os seres vivos, de cuidar da natureza, de cuidar do planeta Terra. Assim seja. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos estudar um pouco a respeito desse conteúdo. Foi aprovada no ano passado a Lei 14.064 de 2020, que altera a Lei de Crimes Ambientais, aumentando a pena relacionada ao crime de maus tratos a cães e gatos. A pena passa de, no máximo, 1 ano e 4 meses para a pena de 2 a 5 anos de detenção. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, de 2019, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cães e gatos estão presentes em 47,9 milhões de domicílios brasileiros. Segundo a Agência de Dados Fique Sabendo, a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, DEPA, do Estado de São Paulo, houve um aumento de 81,5% nas denúncias de maus tratos a animais de janeiro a julho de 2020, comparado ao mesmo período do ano anterior.
E com certeza esses dados não se restringem a São Paulo. Eles com certeza crescem em todo o país. É uma realidade de todos os estados brasileiros ainda essa presença constante de maltrato aos animais. E o que são considerados maus tratos aos animais? A resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, em seu artigo 5º, traz 29 itens do que são considerados maus tratos, entre eles executar procedimentos invasivos ou cirúrgicos sem os devidos cuidados anestésicos, analgésicos e higiênicos sanitários, tecnicamente recomendados, e permitir ou autorizar a realização de procedimentos anestésicos, analgésicos, invasivos, cirúrgicos ou injuriantes por pessoas sem qualificação técnica profissional, são considerados maus tratos. Abandonar animais e até mesmo deixar o tutor ou responsável de buscar assistência médico-veterinária ou zootécnica quando necessária, ou deixar de orientar o tutor a buscar essa assistência. Também são considerados atos previstos no artigo 5º da resolução. Nesse rol, também está contemplado não adotar medidas atenuantes a animais que estão em situação de clausura, junto com outros da mesma espécie, ou de espécies diferentes, que o aterrorizem ou o agridam fisicamente, além de deixar de adotar medidas minimizadoras de desconforto e sofrimento para animais em situação de clausura isolada ou coletiva, inclusive nas situações transitórias de transporte, comercialização e exibição enquanto responsável técnico ou equivalente. Outra ação que também está relacionada nos itens da resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária é manter animal sem acesso adequado à água, alimentação e temperatura compatíveis com as suas necessidades e em local desprovido de ventilação e luminosidade adequadas, exceto por recomendação de médico veterinário ou zootecnista, respeitadas as respectivas áreas de atuação, observando-se critérios técnicos, princípios éticos e as normas vigentes para situações transitórias específicas como transporte e comercialização. Então, aí o Conselho Federal de Medicina nos dá esse amplo leque do que seja maltratar algum animal. Em Maceió, nós tivemos a experiência de um bairro que está sendo abandonado, está sendo esvaziado por problemas no solo. Isso teve uma repercussão nacional. Infelizmente, existem muitos irmãos sofridos saindo das suas residências, sendo obrigados a sair de suas residências para morar em outros bairros, e isso gera com certeza um grande abalo emocional, psicológico, social, financeiro em todos. Mas o que nós também sabemos é que muitos dos animais domésticos estão sendo abandonados junto com as casas. Existem muitos animais que tinham um lar, que tinham uma família, que estavam ali convivendo com aquela família e que nesse momento estão sendo abandonados nos bairros aqui de Maceió, em razão da dificuldade existente. Então nós precisamos, observando, reconhecendo essas orientações do Conselho Federal de Medicina Veterinária, precisamos estar atentos aos cuidados com os nossos animais, especialmente aqueles que vivem conosco, aqueles que nós recebemos no nosso lar. E aí eu trago para vocês, para iniciar essa nossa reflexão a respeito desse amor que precisamos desenvolver, do livro Mandato de Amor, que traz a história de Chico, algumas histórias de Chico contadas por aqueles que conviveram com ele,
E uma dessas histórias é trazida por Maria Filomena Aluoto Beruto. É um episódio narrado pelo senhor Benedito Antônio Alves, responsável pelas tarefas domésticas da residência do médium Chico Xavier nos anos de 1960 em Uberaba, Minas Gerais. Eu trouxe para vocês essa história porque é uma história de amor aos animais. Nós sabemos que Chico ele foi aqui na Terra o amor ambulante. Chico amava todos que se aproximavam dele, inclusive os seres vivos, os animais, os insetos. Chico com todo o seu amor. São muitos relatos a respeito disso. E aí a nossa irmã nos traz essa lembrança do nosso saudoso Chico, dizendo que atendendo a um enfermo. Chico, em determinada ocasião, passou a sair de casa todos os dias à hora do almoço. Somente limitava-se a dizer-me que visitaria um enfermo necessitado de atenção. Antes de sair, Chico apenas pedia: Benedito, faça o favor de preparar um franguinho bem macio, que preciso levar a um doente. Lembre-se que deverá ficar bem tenro, pois ele está muito fraco. Precisa fortalecer-se pouco a pouco, dia a dia. Assim, diariamente, saía Chico levando uma vasilha com o alimento, cuidadosamente preparado por mim. No íntimo, guardava eu grande curiosidade acerca da identidade daquele doente. Mas Chico nada me dizia. Após algum tempo, resolvi segui-lo pelas ruas de Uberaba, com o objetivo de conhecer o misterioso enfermo, que lhe merecia tanta atenção e cuidado. Atravessamos o bairro. Chico à frente, internou-se no matagal. Fui atrás dele, seguindo-lhe os passos sem que me visse. Para minha surpresa, deparei-me com cena comovedora. Bem no fundo da mata, lá estava Chico atendendo ao enfermo em questão, que nada mais era que um cãozinho machucado e faminto. Então é o Chico do amor, trazendo aí esse exemplo para todos nós do cuidado que podemos ter aos animais. Chico saía diariamente para atender a esse cãozinho enfermo. E quantas vezes nós cuidamos, zelamos pelos animais que estão convivendo conosco em casa, mas não observamos os animais da rua abandonados, doentes, famintos. E Chico nos traz esse exemplo maravilhoso de que podemos também despertar o nosso olhar para os animais que estão na rua, sofridos, necessitando do nosso amor, do nosso cuidado e atenção. No livro Emmanuel, psicografado por Chico, nesse livro que é intitulado do seu próprio nome, ele nos fala a respeito dos animais, nossos parentes próximos, dizendo assim: se bem haja no próprio círculo dos estudiosos dos espaços o grupo dos opositores das grandes ideias sobre o evolucionismo do princípio espiritual, através das espécies, sou dos que o estudam atenta e carinhosamente. Eminentes naturalistas do mundo como Carlos Darwin vislumbram grandiosas verdades, levando a efeito preciosos estudos, os quais, aliás, se prejudicaram pelo excessivo apego à ciência terrena, que se modifica e se transforma, com os próprios homens. E dentro das minhas experiências posso afirmar, sem laivos de dogmatismo, que oriundos na flora microbiana, em séculos remotíssimos, não poderemos precisar onde se encontra o acume das espécies ou da escala dos seres, no pentagrama universal.
E como o objetivo desta palestra é o estudo dos animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em o não reconhecer. E olha aqui Emmanuel nos trazendo esse reconhecimento de que os nossos irmãos são parentes próximos, porque nós, seres humanos, que já habitamos a era hominal, viemos da era animal. Nós passamos pela experiência da animalidade, para um dia conquistarmos esse momento em que vivemos, que é a era hominal, de seres humanos. Então, meus irmãos, quando nós reconhecemos essa realidade, que como traz Emmanuel, é um fato, não é uma suposição, nós podemos, a partir desse conhecimento, começar a olhar com mais carinho os animais que nos rondam, os animais que convivem conosco, que estão também habitando conosco este planeta. E também passando pelo processo de desenvolvimento evolutivo, de desenvolvimento íntimo e espiritual. Mais um tempo à frente, eles também alcançarão a era hominal, de onde todos nós viemos. Emmanuel diz ainda, considera-se às vezes como afronta ao gênero humano a aceitação dessas verdades. E pergunta-se como poderíamos admitir um princípio espiritual nas arremetidas furiosas das esferas indomesticadas, ou como poderíamos crer na existência de um raio de luz divina, na serpente venenosa ou na astúcia traiçoeira dos carnívoros. Semelhantes inquirições, contudo, são filhas de entendimento pouco atilado. Atualmente precisamos modificar todos os nossos conceitos acerca de Deus, porquanto nos falece autoridade para defini-lo ou individualizá-lo. Deus existe. Olha aí Emmanuel nos trazendo essa lembrança tão firme, que Deus existe, nos rege, meus irmãos, de maneira absolutamente amorosa e sábia, sem erros. E nós podemos sim reconhecer que Deus existe também guiando o processo evolutivo das serpentes, dos animais peçonhentos, dos carnívoros que se alimentam aí de outros animais, como a grande maioria de nós. Emmanuel diz ainda, eis a nossa luminosa afirmação, sem poder, todavia, classificar a Deus em sua essência. Não conseguimos, meus irmãos. O que nos interpelam por essa forma ouvidam as histórias de calúnias, de homicídios, no seio das perversidades humanas. Para que o homem se conservasse nessa posição especial de perfectibilidade única, deveria apresentar todos os característicos de uma entidade irrepreensível, dentro do orbe onde foi chamado a viver. Então, Emmanuel aqui nos trazendo como é que nós podemos julgar a Deus, como não existe essa evolução do processo animal para o homem, que nós não viemos, por exemplo, dos animais. Se nós nos julgamos seres evoluídos e ainda cometemos tantos crimes, tantos absurdos, quem somos nós para julgarmos a Deus, para entendermos como equivocadas as leis divinas? Emmanuel diz que tal não se verifica e diariamente comentais os dramas dolorosos da humanidade, os assassínios, os infanticídios nefandos, efetuados em circunstâncias nas quais, muitas vezes, as faculdades imperfeitas dos irracionais agiriam com maior benignidade e clemência, dando testemunho de melhor conhecimento das leis de amor que regem o mecanismo do mundo. Quanta orientação, quanta profundidade Emmanuel nos traz agora, meus irmãos. Quando Emmanuel nos diz que muitos dos animais não agiriam
com tanta truculência e impiedade, como aqueles que cometem infanticídios, estupros, assassínios cruéis. Quantos assassinatos cruéis existem no mundo, praticados por homens, enquanto os animais não, apesar da sua ainda pouca evolução espiritual, não os cometem. Agem guiados pelo instinto divino e matam apenas para comer. Não existem sobras, grandes sobras. Os animais não saem matando para guardar alimentos. Estando com fome, eles realizam a sua caça, realizam a sua caça adequada e se saciam e ficam tranquilos. Não existe essa agressividade contra seres da mesma espécie sem nenhuma razão. Matar por matar, praticar atos ainda tão brutais como muitos seres humanos os praticam. Inclusive, esses irmãos nossos estão ainda muito presos nessa era animal, mais irracional, menos evoluída. Emmanuel nos traz ainda informações a respeito da alma dos animais, dizendo assim: os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Seria difícil ao médico legista determinar nas manchas de sangue qual que pertence ao homem ou ao animal, tal a identidade dos elementos que o compõem. A organização óssea de ambos é quase a mesma, variando apenas na sua conformação e observando-se diminuta diferença nas vértebras. Vejam aí o quanto nós nos assemelhamos aos animais. As características do nosso sangue, do nosso corpo, do nosso sistema ósseo. Emmanuel nos trazendo que a olho nu a gente não consegue identificar o que é do animal, o que é do homem. E aqui é bom lembrar também que os animais, eles não estão no mundo a serviço do homem. Estão no mundo, no processo de desenvolvimento também, para nos auxiliarem mutuamente. E nós, como irmãos maiores, irmãos que já saímos dessa era em que eles se encontram, nós podemos auxiliá-los mais e mais. O homem está para o animal, diz Emmanuel, simplesmente como um superior hierárquico. Nos irracionais desenvolvem-se igualmente as faculdades intelectuais. O sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado e muitas espécies nos demonstraram as suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento da paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação, o gosto da beleza. Para verificar a existência desses fenômenos, basta que se possua um sentimento acurado de observação e de análise. Se nós pararmos para observarmos os animais, as suas relações, como eles convivem uns com os outros, nós podemos sim identificar tanta bondade como nos traz Emmanuel. Que beleza, meus irmãos, é a maternidade animal. A mãe cuida com zelo, se doa, se oferece, está ali disponível, sai à caça para alimentar seus filhotinhos. Ensinam eles a serem independentes e depois os deixa partir, como caminhamos todos nós. Inclusive, existem espécies que convivem apenas com um parceiro a vida inteira, uma fidelidade absoluta. É a beleza da animalidade, a beleza dos animais que nos cercam e que trazem com eles também essa centelha divina, que é a centelha do amor, presente em todos nós, em toda a criação. Emmanuel diz que inúmeros espíritos trouxeram à luz o fruto de suas pacientes indagações,
que são para vós elementos de inegável valor. Entre muitos citaremos Darwin, Gratiolet e vários outros estudiosos dedicados a esses notáveis problemas. Os mais ferozes animais têm para com a prole ilimitada ternura. Aves existem que se deixam matar, quando não se lhes permite a defesa das suas famílias. Os cães, os cavalos, os macacos, os elefantes deixam entrever apreciáveis qualidades de inteligência. É conhecido o caso dos cavalos de um regimento que mastigavam o feno para um de seus companheiros, mutilizado e enfermo. Conta-se que uma fêmea de cinocéfalo, muito conhecida pela sua mansidão, gostava de recolher os macaquinhos, os gatos e os cães, dos quais cuidava com desvelado carinho. Certo dia, um gato revoltou-se contra sua benfeitora, arranhando-lhe o rosto, e a mãe adotiva, revelando a mais refletida inteligência, examinou-lhe as patas, cortando-lhe as unhas pontiagudas com os dentes. Constitui um fato observável a sensibilidade dos cães e dos cavalos ao elogio e às reprimendas. Longe iríamos com as citações. O que podemos assegurar é que, sobre os mundos, laboratórios da vida no universo, todas as forças naturais contribuem para o nascimento do ser. Emmanuel nos traz esses pequenos detalhes, observados por espíritos nobres, que conseguem identificar nas pequenas atitudes, nos pequenos atos, essas lições do amor, esse trânsito do amor entre os seres. E nós, meus queridos irmãos, somos sempre convidados a reanalisarmos, a reavaliarmos a nossa intimidade, os nossos conceitos, as nossas atitudes. No programa Mãos Amigas de hoje, nós podemos sim compreender que viemos da era animal e que, portanto, os animais são nossos irmãos mais próximos e que nós estamos na Terra para auxiliá-lo como irmãos menores. Inclusive, todo ato desregrado, todo ato distanciado do amor que nós cometemos, são atos que nos afastarão do bem e que nós teremos como consequência futura o retorno deles mesmos, dessa dor. A partir de hoje, meus queridos irmãos, nós podemos zelar pela higiene da nossa terra, das nossas ruas, avenidas, evitar jogarmos lixo ao chão, evitar descuidarmos dos animais que estão ao nosso redor, oferecermos inclusive, e por que não, alimentos quando possível, carinho, afeto, um olhar piedoso. Inclusive, nós podemos auxiliar irmãos equivocados que agridem esses animais, podemos ofertar a eles orientação carinhosa, orientação que toque no coração. Uma vez que nós estamos todos nesse trânsito evolutivo, precisamos sim ajudar-nos uns aos outros, estender a mão aos equivocados, estender a mão aos animais que compartilham conosco a estrada. Emmanuel diz que todos somos irmãos. É certo que o espírito jamais retrograda. O espírito não vai retroagir, constituindo uma infantilidade às teorias da metempsicose dos egípcios na antiguidade. Nós não podemos retroagir, nós não podemos regressar aos círculos inferiores, porque já passamos por onde já percorremos esse caminho. Emmanuel diz, mas se é impossível o regresso da alma humana ao círculo da irracionalidade, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva
de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade, e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Queridos irmãos, eu deixo para vocês uma lembrança de que existem as leis do homem que nos regem, que regem a sociedade, que nós estamos inclusive imersos nessas leis. Nós precisamos andar de acordo com as leis humanas, as leis civis, as leis estaduais, municipais, mas que muito acima dessas leis estão as leis divinas. Caso vocês observem algum maltrato ao animal, é necessário orientação ao irmão quando possível e inclusive denúncia, para que ele reconheça o mal que anda causando. Em caso de suspeita de que um animal está sofrendo maus tratos, é importante descrever os fatos ocorridos com a maior exatidão, clareza e objetividade possíveis, informando o endereço e nome dos responsáveis envolvidos. O denunciante deve anexar provas e evidências como fotos, vídeos, notícias de jornais, mapas, laudos ou atestados veterinários, bem como nomes de testemunhas e endereços. Quanto mais detalhada a denúncia, melhor. A denúncia deve ser feita na delegacia de polícia ou no Ministério Público, já que a prática de maus tratos é considerada crime. Então, todos nós podemos, sabendo que existe essa necessidade do cuidado aos animais e que nós também somos responsáveis quando observamos algum maltrato ao animal, a partir do momento que nós identificamos o maltrato, nós precisamos agir. Fazer prece para auxiliar o agressor, fazer prece para o animal, mas também denunciar. Denunciar para que seja corrigido esse mal. E aí eu finalizo o programa de hoje com o poema da nossa irmã Maria Dolores, no livro Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier. A nossa irmã diz a respeito da lenda da rosa. Dizem que quando a terra começava a ser habitação de forças vivas, nas telas primitivas, tudo passara a ser agitação de festa. As cidades nasciam em singelas aldeias na floresta. A beleza imperava, o verde resplendia, toda a vegetação se espalhava e crescia, dando refúgio e proteção aos animais, dos mais fracos aos mais fortes. O progresso ganhava as marcas de alto porte. No campo, as plantas todas respiravam felizes, da folhagem no vento, a calma das raízes. Era um mundo de belos resplendores, adornado de flores, com uma estranha exceção. Tão somente o espinheiro era triste e sozinho, uma espécie de monstro no caminho, de que ninguém se aproximava, todo feito de pontas agressivas, recordando punhais de traiçoeiro corte, que anunciavam dor e feridas de morte. De tanto padecer desprezo e solidão, um dia o espinheiro fitou o azul imenso e disse em oração: Senhor, que fiz de mal para ser espancado e escarnecido? Todos me evitam cautelosamente como se eu não devesse haver nascido. Compadece-te, ó Pai, da penúria que trago. Terei culpa das garras que me deste? Acendes astros 1000 para a noite celeste, vestes a madrugada em mantilhas vermelhas, das lãs para as ovelhas, inteligência aos cães, cântico às neves. Estendeste no chão a bondade das fontes que deslizam suaves, na força universal com que desdobras a amplitude sem fim dos horizontes, em cujo místico esplendor falas de majestade, paz e amor. Não me abandones, Pai.
as pedras do caminho, se posso, não desejo oferecer somente espinhos. Quero servir-te a obra, aspiro a ser perfume, inspiração e cor, harmonia e beleza, para falar de ti nas leis da natureza. Dizem que Deus ouviu a inesperada prece e, notando a humildade e a contrição do espinharal, mandou que à noite o orvalho lhe trouxesse um prodígio imortal. Na seguinte manhã, logo após a alvorada, por entre exalações maravilhosas, o homem descobriu, de alma encantada, que Deus, para mostrar seu pai e o companheiro, atendendo a oração, pusera no espinheiro as primeiras rosas. Que poema lindo de Maria Dolores, para finalizar o nosso programa, meus queridos amigos e irmãos. O quanto existe de beleza, de bondade e de amor de Deus para com todos nós. Quanto carinho. Que nós possamos reconhecer a presença de Deus nas plantas, nos animais, no ar, na natureza, nos minérios, nas pedras, nas rochas, nas montanhas. Que possamos reconhecer sempre esse carinho, o cuidado e o amor de Deus para com todos nós. Abracemos, meus irmãos, o planeta Terra como irmão nosso. Um planeta que precisa ser cuidado. Tenhamos mais zelo por esse lugar tão bendito que nos abriga nesta encarnação. Que lugar maravilhoso! Quantas belezas nós podemos observar se paramos e nos permitimos um olhar mais atento, mais carinhoso. Vamos então fazer a nossa prece, finalizando o programa de hoje, rogando ao Mestre Jesus que nos auxilie a acomodarmos em nosso ser todos esses conteúdos trazidos no programa de hoje. Querido Jesus, nos ensina, nos intui, nos inspira a cuidarmos uns dos outros como irmãos, a cuidarmos de outros seres humanos, reconhecendo que somos irmãos, e a cuidarmos da natureza com muito zelo, com muito amor, com muito carinho. Estende, Jesus, as tuas bênçãos a todos os irmãos, especialmente aqueles equivocados, que não têm piedade em derrubar árvores, em iniciar queimadas, em maltratar animais, maltratar o solo, em inclusive poluir o ambiente. Auxilia, Senhor, a todos nós a caminharmos em direção a Ti, nos amando mais e nos cuidando mais. Assim seja. Um abraço, meus irmãos. Até a quarta que vem. Que Jesus abençoe a todos vocês, os seus lares, os seus animais, os animais que estão na sua cidade. Até a quarta que vem. Tchau, tchau.